eles entenderam naquela época, porque a palavra foi ministrada, e nós entendemos hoje, porque a palavra, dia após dia, tem sido ministrada e tem nos ensinado, amém? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela tem efeito sobre as nossas vidas, quando nós praticamos a palavra. Quando nós entendemos que nós temos o culto racional, naturalmente espiritual. Quando nós entendemos o que a palavra nos ensina e praticamos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, 2 Coríntios 9, no versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda a boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a justiça dura para sempre. Lá no versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a sementeira, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Até aqui. Glória a Deus. Interessante que a palavra do Senhor, ela fala para mim, ela fala para você. Lembrem-se. A palavra lembrem é lembrar, trazer à memória aquilo que foi ensinado. É você praticar aquilo que foi ministrado. E o interessante é que aqui ele cita várias situações. Aquele que semeia, aquele que determinou no seu coração, aquele que tem alegria em contribuir, aquele que tem entendimento que é para a obra do Senhor. Quando nós temos entendimento que o nosso dízimo é para abençoar as nossas gerações, e a nossa oferta é para prosperar as nossas vidas, nós temos a alegria e a determinação no nosso coração de separar o melhor e trazer à casa do Senhor. O interessante é que Deus, que a palavra fala que Deus, ele é poderoso. Fala assim comigo: meu Deus, o meu Deus, ele é poderoso para me abençoar, para me dar semente, para multiplicar a minha sementeira. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Eu sei o que eu estou falando do poder do Senhor. Quantas vezes, quem trabalha em vendas sabe que vendas é desafio. Quantas vezes eu trazia a minha memória e falava: gente, várias palavras foram ministradas, várias palavras foram liberadas do altar para a minha vida, e hoje eu preciso da semente. Hoje eu preciso, Senhor, que o Senhor aumente a minha sementeira. E o Senhor trazia, e o Senhor dava os sinais, e Ele abençoava. E o interessante é que fala assim, que o Senhor, ele é Deus poderoso em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário. O que é necessário para a sua vida? O que é necessário para a sua empresa? O que é necessário nessa noite? Faça uma reflexão. O que é necessário para a sua família? O meu Deus, o Todo-Poderoso, pode te abençoar. O Deus Todo-Poderoso da Igreja Fonte da Vida pode te abençoar. E o interessante é que aqui a palavra fala: aquele que supre a semente ao que semeia. Se eu vou perguntar os testemunhos dos irmãos aqui, eu creio que vários vão levantar a sua mão e testemunhar o que Deus tem feito.
Aqui não fala que você vai dizimar R$1, R$10, 50 mil, 100 mil. Mas ele fala aquele que semeia. Quantas vezes eu queria semear, né, na casa do Senhor? E eu queria uma quantidade maior. E às vezes eu não tinha. Mas o que eu tinha naquele momento, eu tinha alegria e determinação no meu coração de trazer o gasofilácio. E quando o Senhor me abençoava, teve um dia eu falei: Senhor, eu quero ofertar R$1.000. E Ele me abençoou no salário, eu ofertei. Eu falei: Senhor, nesse mês eu quero ofertar tanto, e eu preciso que o Senhor aumente a minha semente. E Ele aumentou. Queridos, nós precisamos ter ousadia em ter determinação no nosso coração. Aqui fala no versículo 12: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas em suprir a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão ao Senhor, né, a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus. Pergunta para a pessoa que está perto de você: alguém contribuiu para que você estivesse aqui hoje? Alguém contribuiu financeiramente com a obra do Senhor, para que a palavra do Senhor me alcançasse a minha família, para que nós estivéssemos aqui o quê? Louvando ao Senhor pela obediência. Acompanhe a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Até aqui. Glória a Deus. Você tem que ter ousadia. Não estou falando de questão do valor que você vai ofertar ou que você vai dizimar. Tenha ousadia e determinação no seu coração de praticar o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Quanta ousadia naquela construção. Quanta ousadia. Lá é fé. Lá é fé. Fala para a pessoa que está perto de você: a igreja Fonte da Vida, ela anda por fé. Você tem que pisar na água. Você tem que dar o primeiro passo. E o restante, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai suprir, Ele vai aumentar a sua sementeira. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Você que quer ofertar, você que quer dizimar, levanta suas mãos. Mesmo que você já fez esse mês, levanta suas mãos. Se você precisa do milagre do Senhor sobre a sua vida, se você precisa do milagre do Senhor sobre a sua empresa, se você precisa do milagre do Senhor, da estratégia que Deus dá, aqueles que crê, aqueles que têm ousadia, igreja, é hora de você orar pela sua vida financeira. É hora de você elevar a sua vida financeira ao sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, que está neste lugar para te abençoar. Levanta suas mãos, não tenha medo. Não tenha medo, ore pela sua vida financeira. É o momento da gente aprender. É o momento da gente declarar sobre a nossa vida financeira o agir do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode aumentar a sua sementeira. Fala com o Senhor, apresenta a sua vida profissional diante do Senhor. Fala: Deus, eu quero ser abençoada porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para me abençoar. Ore, igreja, levanta sua voz e declare. Declare sobre as suas finanças. Fala: Jesus só pode abençoar. E eu quero ser abençoada. Eu quero ser abençoada. Eu quero ter revelação de como agir na minha vida financeira, de como administrar. Porque a tua palavra tem sido ministrada. A tua palavra tem sido liberada. Oh Deus, nós queremos ter, Pai, determinação no nosso coração. Determinação no nosso coração. Porque o Senhor é o Deus, dono da semente, para nos abençoar. Em nome de Jesus. Bem-vindos. A casa é sua, a casa é nossa, é do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. E os irmãos vão estar pegando o seu nome, para que nós possamos orar por você, para que nós possamos estar dando nosso telefone para aquilo que for necessário para você, amém? O Atitude, né? Quer trazer um recado? Amém? Paz, igreja. Paz. Quero te convidar, você que é jovem, a vir nos cultos. Você que é jovem,
A você que é jovem e a você que é jovem. Sábado, às 20 horas, nós estamos tendo reunião Atitude aqui. Todos os sábados. Vai passar aqui agora aqui um vídeo da nossa reunião de ontem. Então, foi muito bom, foi uma bênção. A Valentina não está aqui hoje, né, mas ela fez uma palavra abençoada. O pastor Wallace também trouxe. Pode mostrar o vídeo aí rapidamente. Quero convidar você, jovem, para... Então eu consigo. Amém. Vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Amém. Como é bom ministrar a ceia do Senhor. É muito bom lembrar do que Jesus fez por mim e por você. Amém. E como fez a abertura aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele nos traz a cada dia porque é o Evangelho, né? Ele é algo pleno daquilo que fecha todos os nossos pensamentos, aquilo que era o melhor de Deus, aquilo que é todo amor, foi entregado por inteiro. E nesse dia, esse Jesus que morre numa cruz, entrega a sua vida para que eu e você possamos voltar à presença de Deus, voltássemos, né, para a glória de Deus. Nós estamos novamente relacionados com Deus através da morte de Jesus, porque o pecado um dia nos separou do Pai, nos separou do relacionamento com Deus. Esse Evangelho, esse Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. E às vezes isso tem ficado acomodado, às vezes isso tem ficado como costume. Até quando eu tenho valorizado essa salvação e esse Evangelho? É algo que às vezes tem que colocar no nosso coração, entender, porque parece que por eu ter a certeza da minha salvação, é como se fosse um patrão bonzinho, falando, não precisa vir amanhã não, porque o salário vai ser o mesmo. Nós somos fiéis todos os dias no nosso trabalho, porque você sabe, se eu faltar uma semana inteira, eu posso não ter mais o meu emprego. Mas para com Deus, às vezes nós nos afrouxamos, porque eu tenho certeza de que já ganhei minha salvação, eu já tenho convicção de que ela está garantida em Cristo Jesus. Mas como é o seu amor? E nós falamos em uma reunião, qual é que é o seu tesouro? Qual que é esse valor desse tesouro para você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu melhor. E nós já temos o melhor, e às vezes nós não apenas continuamos nesse amor. Ceia do Senhor é um momento como nós cantamos, eu arrumo a casa, nós perfumamos ela toda, toma o lugar de honra, Jesus. Nós temos que compreender o que cantamos e o que vivemos. Viver e sentar à mesa de Jesus é relacionamento, é vida com Deus. Você cantou esse refrão várias vezes. Ele entrou em casa, nós perfumamos a casa, Jesus, pode entrar, preparamos ela toda, agora toma o lugar de honra do seu coração, da sua vida. Nós temos que entender isso. Aqui, vou ser bem breve, mas em 2 Pedro, vai dizer aqui no capítulo 3, verso 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus é paciente, Jesus é longânimo. Nós temos que entender que esse tempo, às vezes, que muitos falam, esse Jesus disse que vai voltar, mas já tem tantos anos, isso ainda é amor. Se Ele voltasse há um tempo atrás, não vou revelar minha idade, né? Às vezes eu não estaria aqui, às vezes você não estaria aqui, mas a graça deste amor nos alcançou, e Ele espera por mim e por você todos os dias. Esse Jesus ama a todos,
Ezequiel diz: o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que eles todos se convertam de seus caminhos e vivam. Deus não tem prazer para que nenhum de nós pereça, e nenhum do que estão no mundo. Ele espera de nós arrependimento verdadeiro, para que nós possamos ser separados para Deus, vivendo para Deus. Nós temos que ter a cada dia essa convicção de que nós estamos vivendo. Não precisa de abrir, aqui diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apague o espírito, não despreze as profecias, examine todas as coisas, retendo o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz santifique em tudo, o que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Então, qual que é a prática para que eu possa me relacionar bem? Viver isso. Entender que eu devo orar a este Deus, ter relacionamento com este Deus, eu tenho que dar graça a esse Deus, eu tenho que viver na fé deste Deus, confiando na palavra dele, crendo nele, crendo nas promessas, continuando a cada dia, me santificando. Eu sou salvo, então eu vivo como salvo, eu vivo como aquele que foi redimido, como aquele que me salvou e deu o seu exemplo, como o melhor que é em todo o tempo. Viver como Jesus, justo, honesto, santificado, vivendo para o bem. Nós somos chamados, meus irmãos, para viver algo extraordinário em Deus, e às vezes nós não compreendemos isso, porque nós temos uma altura para chegar, mas nós ficamos apenas aqui, porque nós estamos acomodados. Mas Jesus nos chama para algo maior. Deus amou a todos, Deus quer a todos, Deus espera que todos se arrependam, Deus quer que todos nos creiam em Jesus e santifiquem para que viva para o Filho de Deus. Coloque-se de pé nessa hora. Vamos, se você ore e peça: Senhor, me perdoa, Senhor. Às vezes tenho andado um pouco ocioso demais, tenho ficado, como diz, muito à vontade demais. Eu quero que você compreenda o valor de servir Jesus. Se nós entendêssemos o que é precioso para nós de verdade, e entendesse que isso é tesouro para nossas vidas, nós saberíamos o quão bom é investir no reino de Deus. Investir, eu digo, com a vida, santificando, se alegrando verdadeiramente, vivendo como família de Deus, vivendo como reino de Deus nessa terra, não se apegando a coisas que eram do passado, se voltando à velha criatura, não. Olhe para Jesus, veja o exemplo de Jesus e viva como Ele. Hoje nós temos, pelo sacrifício dele, novamente a chance de relacionar bem com Deus. Nós temos relacionamento com Deus, o Espírito Santo habita em mim e você. Vamos orar. Senhor Jesus, primeiramente pedimos: perdoe nossos pecados. Perdoa nossos pecados como igreja, perdoa nossos pecados como indivíduos, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser como luzeiros, ó Pai amado, neste mundo, resplandecendo, ó Pai amado, a luz do Evangelho, dando bom exemplo, dando, ó Pai, a cada dia o bom falar do Senhor, testemunhando, ó Pai amado, das Tuas maravilhas, testemunhando da Tua palavra, Senhor. Fortalece-nos em fé, para que possamos continuar e combater todos os dias o bom combate do Senhor, em nome de Jesus. Vamos, estenda as mãos para que possamos
pedir a Deus a bênção sobre os elementos da ceia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, assim como um dia o Senhor ceiou, sentou à mesa com os seus discípulos, os seus apóstolos, e o Senhor orou e determinou: fazer isso em memória de mim. Ó Pai amado, nós estamos aqui, pedimos a Tua bênção sobre os elementos da ceia, seja o pão representando o Teu corpo, sendo, ó Pai, esse suco da vide que representa, Pai amado, o Teu sangue. E todas as vezes comerdes este pão e beberdes este vinho, nós sabemos que nós estamos lembrando da morte de Cristo até que Ele voltará, até que Ele venha. E por isso nós sabemos que Ele nos fortalecerá. E o Senhor disse: estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Receba o corpo e o sangue de Jesus, para a honra e glória do nome dEle, em nome do Senhor. Boa noite. Hoje um dia especial de Santa Ceia, amém? Enquanto vocês terminam de ceiar, eu vou fazer uma oração, porque eu já vou adiantar o expediente. Senhor Jesus, Pai querido, estamos à disposição do Senhor nessa noite para o Teu agir. Haja conforme o Teu querer, não por pensamentos humanos que são falhos. Vem com Teu sangue precioso nos redimindo de todo mal. Guarda a Tua palavra, prepara a mente agora, Senhor, que a mente seja livre para trazer entendimento, o coração aberto para aceitar a palavra, e que o Teu Espírito Santo seja o condutor dessa palavra, em nome de Jesus, amém? E como eu começo com uma pergunta, senão eu vou perder meu estilo, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou ficar aqui porque às vezes alguém não... eu vou tirar aqui porque vai ter que me ver hoje. E prometo que eu vou ficar quieta, porque antes eu pregava, o povo ficava até tonto para lá e para cá, aí todo mundo ficava desequilibrado. E é isso que eu vou perguntar. Olhe para você agora e levante a mão. Quem é desequilibrado? Credo, só eu? Sou eu desequilibrado? Não, teve umas ali que falou, tô com dó da pastora, vou levantar a mão para dar uma ajudinha. Então agora nós vamos fazer, vocês não deixaram nem amoar o bico, né? Agora nós vamos fazer um flashback, melhores momentos do Wallace. Ele não está aqui hoje, porque a minha menina está com febre, nós já profetiza a cura sobre ela em casa. E todos que puderem, porque tem gente que fisicamente não pode, questão de idade, questão de física, nós vamos nos levantar e vamos fazer um experimento. É rapidinho, todo mundo em pé, porque quem não puder, não precisa. E aí eu falei que eu sou desequilibrada, né? Vamos fazer 10 segundos, com um pé só, não sei se é o seu direito ou esquerda, e eu vou contar 10 segundos, somente 10, não é possível que vocês não vão conseguir ficar 10 segundos, estou vendo aqui que tem muito jovem, eu acho que eu posso contar em horas, e eu vou começar a contar, na hora que eu falar todo mundo levanta e fica com o pé só. 1, 2, lá assim, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, pastora. 6, levanta o pé. 7, 8, de vestido tá escondendo aí, eu não tô vendo. 9, 9,5, 10. Tá vendo? Tem muita gente que falou que é equilibrado e nem é. Por que eu fiz esse experimento? Porque é muito legal quando a gente faz isso. Porque eu observei pelo experimento 3 tipos de público. Primeiro, a gente vê que quem está mais preparado fisicamente, tem um fator de idade, ele consegue ficar mais equilibrado, ele consegue ficar por mais tempo. Isso é normal. Se você tem uma preparação muscular melhor, ou seja, tudo que você prepara no decorrer da vida, você tem vantagem sobre aquele que não preparou. Então, o mais preparado aqui, ele consegue não ficar 10 segundos, às vezes consegue ficar meia hora, 1 hora. Aí nós temos outro tipo de observação, os traumas. Por que eu de cara eu falei que sou desequilibrada? Eu não consigo ficar com o pé só, se não for pegando.
Eu tenho problema genético de pé chato e agora estou com o joelho bichado, agora que piorou mesmo. Então eu fico toda torta, eu tenho que ficar aqui para ficar desequilibrada. Então os traumas da vida da gente também traz desequilíbrio. Então nós temos um outro público, que ele é o público, ainda bem que eu podia falar ele, porque sempre a pastora Ana Paula, olha o salto finíssimo, chique dela, muitas de salto de vestido longo. Então nós temos outro fator que influencia no desequilíbrio: nossas escolhas. Quem está com um salto mais fino, uma roupa mais desconfortável, mais justa, tende a ficar mais desequilibrado. Pessoa com tênis, roupa mais confortável. Por isso que nós não fazemos academia com roupa que incomoda, que não tem mobilidade. Por isso, porque tem toda uma lógica disso. E as escolhas também, ele é definida porque o fator que eu escolhi aqui, e tem o fator daqueles que, por exemplo, têm condições e não tentam novo. Como é difícil, principalmente com a nossa geração. Ontem foi falado sobre a geração Z, e que temos dificuldade de mudança, de sair da caixinha, de tentar algo novo, porque fica constrangido, mas pelo que as pessoas pensam. E é isso que nós vamos falar hoje. Iniciamos com um experimento, e nós vamos relacionar isso dentro da palavra do Senhor. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 1, no verso 7. 2 Timóteo 1, 7. E nós vamos lendo, nós não vamos ler, vou até olhar o horário aqui, todos... Ah, tá, não tem problema não, pastor. É bom deixar a Bíblia, porque eu estou só com online, vai que o trem pica aqui. Olha o que fala em 2 Timóteo 1, 7. Essa aqui nessa minha tradução aqui é da NVI. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Ele começa assim. Isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, a carta a Timóteo. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele está querendo dizer para ele aqui, ele não deu um espírito de medo para nós. Ele não deu um espírito descontrolado. Ele não nos deu um espírito instável. Ele começa assim. Mas ele nos deu, ele falando para Timóteo, um espírito de poder. O que ele está querendo dizer aqui? Ele me deu um espírito de força espiritual. E ele fala aqui, continua, ele me deu um espírito de amor. O que esse amor ele está falando? São as nossas emoções controladas. Fala, mas amor não é emoção. Amor não é emoções controladas. É assim. Eu escolho amar. Eu escolho perdoar. Amar é uma escolha. Paixão, ela é uma emoção descontrolada. Amor não. Eu escolho permanecer amando. Eu escolho perdoar mesmo quando eu não quero. Então ele fala, olha, ele te deu esse espírito de amor, e ele termina, e de equilíbrio. Ele te deu um espírito de domínio próprio, de moderação, de estabilidade. Então ele fala que todo o equilíbrio, ele deu esse espírito para nós. E por que às vezes nós, no decorrer das nossas vidas, nós nos desequilibramos fisicamente e na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual? Porque equilíbrio não é perfeição. Equilíbrio é um ajuste constante. Olha que tremendo isso. Por que eu estou falando de ajuste? É igual quando a gente fala de um parafuso. Quando a máquina vai ficando velha ou desgastada, não temos que ajustar o parafuso. Ele vai perdendo a rosca, a porca. Aí quando a pessoa perde até o parafuso, fala assim, nossa, aquela pessoa ali é desparafusada, perdeu um parafuso. O que a gente está querendo dizer? A gente usa muito. Ela é doida. Nossa, desparafusada, não tem um parafuso, tudo solto. Os parafusos daquela ali não tem nenhum lugar. É isso. Então o equilíbrio, ele é um ajuste constante. E nós temos que compreender isso, porque às vezes na nossa vida tem que pegar a chave de fenda e apertar o parafuso. E nós temos que compreender, aceitar isso, porque você fala, não aceito ninguém não ajustar meu parafuso. E é isso que nós vamos fazer hoje.
ajustar o parafuso, diante do contexto da palavra que nos fala isso. E aí ele fala que, porque a gente tem algumas características que a gente nota quando a pessoa não está com falta de equilíbrio. Essa primeira aqui, eu sempre faço isso, trabalho excessivo. Quando a gente não quer enfrentar situações, depende do tipo de personalidade, você começa uma coisa, termina outra, começa uma coisa, porque você não quer pensar. Você não quer enfrentar um problema, você não quer entender se precisa de ajuste. Eu vou com trabalho excessivo. A emoção descontrolada. Um dia eu estou um ataque de raiva, outro dia eu estou melancólico. Geralmente o melancólico se isola. Eu fico em cima e embaixo. É igual um eletrocardiograma, quando a gente vai ver que o coração está em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. O que é aquilo? Quando ele está em cima e embaixo, em cima e embaixo, está querendo dizer que seu coração está pifando. É da mesma forma quando você está com as emoções descontroladas. Aí vem a espiritualidade. Ou ela é superficial demais, rasa, nunca saiu dos pés, nunca consegui subir, como contar música. Eu nunca fui até os joelhos, ela só fica embaixo, é uma espiritualidade rasa. Ou é uma espiritualidade que chega ao fanatismo. Geralmente, quando a pessoa está nesse nível, ela cria uma religiosidade. O ponto de vista dela é inquestionável. Ela não aceita mudar o ponto de vista dela. Ela não aceita contraponto. Tudo ela tem a opinião formada e é assim até eu morrer. Ela não está disposta a nenhum tipo de ajuste. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que começar hoje, essa noite, fazer uma análise pessoal. Porque são características que às vezes a gente tem e acha que é normal. Aí vem Deus fala que não nos chamou para extremos. Ele nos chamou para uma vida estável. E existem áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e está dentro do contexto bíblico. Eu não estou falando de psicologia, estou falando de Bíblia. Abra lá. A minha versão aqui está na NVT, mas a 1 Tessalonicenses 5:23. Como tem um livro, né, Jesus, o maior psicólogo que existiu, e isso é fantástico. Olha o que ele fala, áreas que precisam de equilíbrio, citadas pela Bíblia. Olha o que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Aí ele começa, e agora que o Deus da paz os torne santos. O que é tornar santos? Você buscar ser separado do pecado, em todos os aspectos. O que é o Espírito, ele começa a citar, todos os aspectos, quais são as áreas que precisam de equilíbrio. Ele fala aqui, o Espírito, ele fala, a alma e que são o quê? As emoções, os pensamentos, o desejo. E ele fala o corpo, que são as nossas necessidades físicas reais. De vocês sejam mantidos irrepreensíveis, ou seja, sejam corretos, exemplares, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para nós o seguinte: olha, que o seu corpo, a sua alma e espírito seja exemplar. Por que ele não falou só espírito? Porque a área espiritual é quando eu estou bem espiritualmente, eu creio que Jesus pagou um preço pelos meus pecados, eu o aceitei como Senhor Salvador, tenho a garantia da salvação, ponto. Ele podia ter falado só isso, só que ele não fala só do espírito, ele fala da alma, ele fala do físico, que mantenha o equilíbrio nessas três áreas. Ele fala isso de forma clara, e ele fala, olha, essas partes não podem ser negligenciadas, elas têm que ser alimentadas, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser santificadas, todas elas. Eu não posso dividir minha vida em gavetas, eu não posso criar uma cômoda na minha casa, a primeira gaveta é espiritualidade, a segunda gaveta emoções, a terceira é físico. Aí eu falo, essa semana é do espírito, essa semana eu vou arrebentar no espírito, as outras gavetas ficam lá para não misturar e não dar confusão. Essa semana vai ser só oração, só vigília, só na glória.
semana que vem, mês que vem, eu cuido das minhas emoções, abro a segunda gavetinha e eu fico organizadamente uma por uma. O físico, eu vou deixar para o ano que vem, que sempre eu coloco na campanha para o ano que vem, que eu vou começar a cuidar do meu físico. Deus fala que você não dividir suas vidas em gavetas. Você é um todo, e todas essas áreas precisam ser cuidadas e transformadas. Viver em equilíbrio é resistir de estar nos extremos. Por isso que é muito difícil. Um dos pedidos que eu fiz para a minha vida esse ano, na campanha, é equilíbrio. Porque geralmente, quando você intensifica no trabalho, você deixa a igreja porque você não tem tempo. Quando você está na igreja, você, não tenho tempo para as outras áreas, ou às vezes eu negligencio a minha casa. Então, você é muito difícil, você tem que estar muito centrado para manter-se um equilíbrio. Porque às vezes você tem um equilíbrio, uma dessas áreas sai do eixo e a sua vida desmorona. Porque uma dessas áreas influencia a outra. Você pensa que não, mas porque as emoções não é algo abstrato. Você sente dores profundas, medo, você perde o sono, você perde o apetite, você tem um AVC. São muitas coisas que influenciam na terceira gavetinha lá. E aí a Bíblia, que ela tem tudo, né? Que ela não só dá o resultado, ela te dá um e-mail, ela te dá o processo para você enfrentar situações difíceis dessa vida. Ela nos ensina como se manter equilibrado. E aí, eu acho que esse aqui não vai precisar nem de vocês abrir, que senão vai demorar muito, porque a palavra é um pouco extensa. Não, vou falar que é extensa não, ela é curta. Aí lá em Eclesiastes 3:1 afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Isso é fantástico, porque o que ele está falando para mim? Cada fase da minha vida precisa de ajuste. O equilíbrio que eu tinha 20 anos, em 40 anos, é diferente dos 60. Ou seja, nós temos que entender as nossas estações, as nossas limitações e o nosso tempo. Porque senão nós endoidamos. Eu estou com um problema emocional, porque eu não me conformo com a minha idade. Eu penso que eu estou pensando igual a 30. Aí o corpo não responde. Eu estou lidando com isso. Brincadeira, um pouco, né? Posso também ser. Um pouco eu estou lidando com isso. E aí vem o equilíbrio emocional. O que eles falam? Lá em Provérbios 4:24. Sobre tudo o que se deve guardar. Olha como é que Provérbios começa. Provérbios, o livro de Provérbios é o livro de sabedoria. Ele começa sobre tudo. Ele está falando assim, o mais importante, o primeiro, o que deve guardar. Guarda o teu coração. É engraçado, ele não falou guarda teu espírito, porque é no coração que tem os pensamentos, são as escolhas, são os desejos. Como que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu acordei espritada hoje, aceitei Jesus. Eu nunca vi falar de Jesus. Não, eu decido, é uma escolha. Então ele está falando aqui, olha, um chamado bíblico. Protege o centro da sua vida, que são os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções. E ele continua, porque é dele que procede a fonte da vida. Ele podia falar da vida, porque se você negligenciar, você não está protegendo e vai ter fontes de morte. É isso que ele está querendo dizer, que você tem que guardar os seus pensamentos, desejos e emoções. E você tem que prestar atenção no que está adoecendo a sua alma. Nós temos que fazer essa análise. O que tem adoecido a minha alma? É maravilhoso como Deus fala nisso, as músicas falam nisso. E os traumas afetam isso, sim. Nós falamos dos traumas no exemplo físico aqui do desequilíbrio. Os traumas, eles, o que ele faz? O que eles produzem? Medo. Ele traz, o medo, ele gera o quê? O medo nos para em todas as áreas. Ele me para no profissional, ele me para na minha casa, ele me para aqui na igreja.
O medo, ele me deixa estagnado, paralisado. Ele fala aqui, ó, eu tenho reações quando eu tenho traumas exageradas. Eu tenho reações, picos exagerados. Quais são os traumas que não foi curado? Nós precisamos vomitar a comida que está fazendo mal, gente. Tem hora que tem que vomitar, falar, olha, não está legal. Eu preciso ver por que eu estou oscilando dessa forma. Não é normal, porque a palavra nós iniciamos com ela, que Deus nos deu um espírito de equilíbrio nessas áreas. Aí ele fala, amargura. A amargura, ela traz um retrocesso na sua vida. A pessoa amargurada, ela não perdoa, ela não desenvolve. Chega um tempo que ela não sabe nem por que ela está amargurada, porque ela está amargurada há tantos anos, e aquilo ali está fazendo mal só para ela. Então nós temos que trabalhar nisso. Isso Deus não quer que nós permanecemos dessa forma. E para isso nós precisamos ter o quê? Uma receita da cura da alma. Gente, essa receita eu achei sensacional quando eu cheguei à conclusão em estudo. Eu não vi essa receita em lugar nenhum. Se tiver, eu não sabia. Humildade. Por que eu falo humildade? Nós temos que ser humilde para entender que nós estamos enfrentando alguma dificuldade. Porque geralmente quem está enfrentando dificuldade não gosta de conselho, não gosta de confronto, não gosta de mexer na ferida. Eu tenho que ter humilde para entender essa dificuldade que eu estou enfrentando. Falar, Deus, eu não sou perfeito, porque equilíbrio não é perfeição. Equilíbrio é permanecer estável, é ajuste, que nós iniciamos essa palavra que é ajuste. E aí eu tenho que ter o quê? Clareza. Qual que é o gatilho? O que me faz oscilar? Porque nós temos gatilhos que faz isso, cada um tem um. Eu já consegui achar o meu, e eu luto com ele todos os dias. A semana que eu não vigio, eu caio. Todos temos gatilhos que faz essa oscilação. Por isso que nós temos que ter clareza de conhecimento para saber qual é esse que me tira do foco, que me desequilibra, que me tira do prumo. E eu tenho que coragem para encarar a minha própria história. Eu encarar as minhas dificuldades e dizer, e abrir uma oportunidade para passar processo de cura e restauração. Se eu não tiver humildade, se eu não tiver aceitação, se eu não conhecer o gatilho, e se eu não quiser mudar, isso não vai ser alterado, você vai morrer assim. E você vai para o ditado popular, pau que nasce torto, morre torto. Eu já declarei na minha vida que eu não sou assim. Primeiro nasci torta. Se eu fiquei torta no decorrer, eu vou ajustar os parafusos. Só que a gente não pode deixar os parafusos ficar tudo solto, não, porque depois é mais difícil pôr parafuso novo em máquina velha. Então nós temos que fazer ajustes constantes. Aí vem o equilíbrio espiritual. Esse eu vou falar um pouco dele, porque eu vou falar mais para frente dele. Não espiritualize o que é natural, e nem naturalize o que é espiritual. Fica até confuso, né? Mas o que ele está falando? Não espiritual. Tem coisas que não é espiritual. Quando eu lido, por exemplo, com situações que eu tenho que fazer, disciplina, limite, mudança de hábito, não vai ser alterado com a oração. A oração vai me ajudar, você pedindo para que faça isso. Por exemplo, hoje eu estou cansado, não vou no trabalho, mas eu ouvi lá no culto que tudo posso naquele que me fortalece, e eu peço para o Senhor. Então eu vou ficar à toa em casa e vai cair dinheiro do céu. Vai acontecer isso? Não, você vai ser mandado embora. Por isso que o que é natural você não pode espiritualizar. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar um passo à frente, eu não posso tornar espiritual. Eu estou assim porque Deus me fez assim, ainda não falou comigo. Ele já falou 1000 vezes, você não quis escutar. Ele está falando hoje, você não quer ouvir. E você também não pode naturalizar o que é espiritual. Tem coisas que não cabem a você.
Eu não vou sofrer por escolhas de outrem. Eu posso orar por ela. Eu posso sentir uma dor profunda de pensar que um ente meu pode ir para o inferno. Mas eu não sou culpada por isso. Porque a escolha, ela é individual. Então o que eu faço nesse aspecto? O meu filho não quer aceitar essa situação, meu marido não quer, agora vou entrar em depressão e se cabelar. Não, a minha função em oração é com Deus, porque cada um é sua escolha. Aonde que você gasta o seu tempo é que você vai ter o resultado da sua vida. Se você gasta seu tempo com futilidade, você vai ser um derrotado. Se você gasta o seu tempo com coisas espirituais, você vai ter relacionamento com o Senhor cada dia com intimidade. Se você gasta o seu tempo em dedicar no seu trabalho, você vai ser um excelente profissional. Aonde você colocar o seu tempo, é aonde que você vai ter o seu resultado. E isso são escolhas individuais. Eu oro pelo meu filho, eu oro pelo meu marido, eu oro pela minha mãe, mas eu não trago salvação e nem decisão. Isso pertence ao Senhor. E nesse caso, eu tenho que entregar para o Senhor e descansar, porque não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é orar e interceder. A única. E qual é o caminho do equilíbrio? A Bíblia também nos ensina o caminho do equilíbrio. E a mudança para a busca do equilíbrio começa aqui, mente. Começa aqui numa decisão. Eu decido. Por isso que eu falei, que eu comecei a falar lá e já dei um início. Nós precisamos de autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, identificar as emoções, como eu falei, os gatilhos emocionais, que não é nada abstrato, que ele dói o físico, ele dói a alma. E às vezes, é o que eu falei, o ritmo acelerado das nossas vidas, a sobrecarga de estímulos, ela impede da gente detectar esses gatilhos. Eu chego em casa cansado, eu ligo a televisão, eu ligo o computador, depois eu ligo o celular, depois eu ligo de novo o celular, porque eu esqueci de olhar alguma coisa, e assim passa, eu durmo e volto nesse mesmo ritmo. Eu não consigo identificar. Aí um outro dia dá uma explosão no trabalho, acontece uma coisa desagradável. Uai, por que aconteceu isso? Você não tem tempo de fazer uma análise de algo, de conhecer até onde você pode ir, porque tem situações que você ainda não foi curado, e você fala, agora aqui eu não posso dar esse passo, porque senão vai explodir. Eu tenho um gatilho que eu tenho que ficar atenta com ele o tempo inteiro, senão dá ruim na igreja, dá ruim no trabalho, dá ruim no trânsito, e eu passo vergonha e dou testemunho ruim dos outros, falar, nossa, como é que a mulher está pregando aqui e fazer uma feiura dessa na rua? Eu tenho um gatilho de me pegar de surpresa, da pessoa me xingar no trânsito. Sabe a vontade que eu dou? Ainda bem que eu não fico armado, de eu descer do carro e dar um tiro nela, porque eu sou do instantâneo. Se você pode acabar comigo, se eu falar, vou dormir, descansei, botei no lugar, perdoei, acabou. Mas se me pegar de surpresa, é um gatilho meu. Eu tive que entender isso. O que eu faço? Evito. Sabe o que eu faço? Eu não compro nada e faço negócio depois das 4 horas da tarde. Pensar, é doida. Gatilho. Por quê? Porque eu estou cansada, com as emoções já afloradas, para evitar confusão. Eu não faço isso. Não faço negócio, não faço compra de valor alto, nada que possa me tirar do prumo. Isso são estratégias que eu adotei para mim, e porque eu não tenho vergonha de falar aqui no púlpito, porque equilíbrio não é perfeição, nós não somos perfeitos, senão ninguém estaria aqui em cima, porque ninguém é perfeito. Se você olhar a igreja, para quem sobe aqui, que todos nós temos dificuldade, você não fica em igreja nenhuma, porque essa perfeição é só lá no céu. Por isso nós temos que entender nossos gatilhos para vigiar. É o que a palavra fala, proteção do nosso coração. Amém? E aí, tudo que isso tem adoecido as pessoas. Por fora parece espiritualmente forte, mas cheia de problema e cheia de gatilho. Pensa, aquele ali durão, nada afeta. Não afeta às vezes as suas áreas que tem dificuldade, mas às vezes tem outras ali, que estão escondidinhas, que você não sabe.
E a cura, que eu falei, que você tem que autoconhecer, e depois de se conhecer, eu conheci, contei minha dificuldade, e contei também a renovação da mente. Falei para vocês que eu tenho algumas estratégias para evitar esses gatilhos, que eu acabei de contar para vocês. E essa renovação da mente começa, é como você repensar seus hábitos. É uma repaginação, é o exemplo que dei. Eu falei chique, né? Repaginação. É você pegar aquilo que é original e mudar o aspecto, a cara, ficando melhor. Então nós temos que nos repaginar. Nós temos que mudar para não ficar aquela mesmice a vida inteira. Nós temos que, são decisões diárias, depois de você descobrir seu gatilho, que eu tenho que tomar. Para evitar isso, eu vou fazer isso. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar das minhas emoções e lidar com nossos traumas. Esse é difícil. Você sabe por quê? Os traumas a gente quer o quê? Esquecer eles. Porque dói todas as vezes que você cutuca a ferida, dói. Então você evita falar. Evita falar dos traumas. Mas você vai ter que cutucar a ferida. Você vai ter que espremer. Você vai ter que cuidar dela. Tirar o processo infeccioso. Porque senão ele sempre vai ficar uma assombração na sua vida. Igual falava minha avó. Ele vai ser uma sombra te perseguindo o tempo inteiro se você não enfrentar seus traumas. E esses traumas, ele abre o espaço para restauração quando você enfrenta eles. Você sabe por que às vezes a gente não lida com os traumas? Porque a maioria deles você não consegue lidar sozinho. Principalmente quem está em liderança da igreja. Estou falando de mim, pastores. Pessoas que já estão aqui em cima têm dificuldade de dividir os traumas. Isso que eu falei dessa dificuldade que eu gatilho, que eu contei para vocês, eu tenho facilidade hoje, porque eu sou curada. Mas se fosse às vezes 3, 4 anos atrás, eu não teria coragem de falar em púlpito, porque eu poderia achar que ser mal interpretada, falar que não tinha condição de estar pregando, se tem esse problema. Então é isso que o diabo põe na sua cabeça, que não tem nada a ver. Então a gente geralmente tem dificuldade de abrir, até porque você não pode abrir com qualquer pessoa. E nós vamos falar isso no exemplo bíblico aqui para frente das escolhas. Então nós temos que cuidar dos nossos traumas com as pessoas sérias, dividindo, sabendo que ninguém tem condição de julgar ninguém. Jesus não fez isso, e muito menos homens. Por isso tem que ser pessoas para você equilibradas, pessoas espirituais para te ajudar nesse processo. Porque lidar com os traumas é muito difícil, é muito doído, e nós envergonhamos deles. Porque há muitos desses traumas, às vezes, foram até escolhas nossas. Então é difícil da gente enfrentar. Mas nós temos que repensar isso para poder dar uma virada, uma guinada na nossa vida. Amém? E eu vou falar disso, porque como eu estava falando de renovação de mente, que ele está ligado a quê? A escolha. E eu vou falar de um personagem bíblico, que vai ser terminando, que resume tudo isso que eu falei. Um personagem bíblico, eu não sei, acho que não é muito falado ele, mas acho que muitos conhecem, a história de Joás, que ele é narrada lá em 2 Reis 11:12, combinado com 2 Crônicas 22:24. E essa história de Joás é marcada com um início milagroso, um governo reformador e um final trágico. Eu vou falando para não ficar lendo a história toda, mas se vocês quiserem ler na Bíblia todinha aqui, eu até abri aqui, mas é lá em 2 Reis, começa lá no 11 e no 12, fala de Joás. Pai de Joás era o rei Acasias, que era rei de Judá. Acasias era o 7º rei de Judá. Na época os reinos foram divididos depois de Salomão. E quando Acasias morreu, a mãe de Acasias, que é a avó de Joás, olha a avó de Joás, olha o problema familiar. A avó de Joás, que era a mãe do rei Acasias, queria o trono. O que ela fez? Ela quis o quê? Acabar com toda a descendência do filho dela, para que ela pudesse reinar. Tanto é que ela reinou. Só que aí
A irmã de Acasias, que era Jeozeba, que era casada com o profeta Joiada, pegou Joás ainda bebê e escondeu lá no templo. E esse menino ficou escondido até completar 6 anos. Ele ficou escondido. Quando ele completou 7 anos, o sacerdote Joade juntou os guardas do rei, e eles tomaram o trono, mataram, executaram a avó Atalia, e Joás foi ungido rei, o 8º rei de Judá. E com 7 anos ele começou a reinar, sobre o auxílio, o tutor dele, o conselheiro dele, um homem muito sábio, que salvou a vida dele, o sacerdote Joiada. E no decorrer dessa vida dele como rei, ele fez várias reformas. Ele reformou o templo que estava todo largado, ele tirou toda a idolatria, ele uniu todo, foi um excelente rei, até que o mentor dele, até que o sacerdote Joiada morreu. Quando Joiada morre, a cabeça vira, solta o parafuso da cabeça do menino. Ele começou a ouvir príncipes, ouvir pessoas fora do propósito de Deus. O que ele fez? Ele virou-se contra Deus, ele abandonou Deus, ele abandonou o templo, ele voltou para a idolatria. Quando ele voltou pela idolatria, Joiada já estava morto. O filho de Joiada, que é o profeta Zacarias, não é o profeta lá os profetas menores, não. É o Zacarias que Jesus citou lá em Lucas 11:51, juntamente com Abel, que foram as pessoas que foram mortas, os profetas mortos injustamente. O que faz o Zacarias chega e fala: olha, Joás, você está fazendo o que não agrada a Deus. Ele não aceitou conselhos, as emoções dele estavam conturbadas. O que ele fez? Levou Zacarias, o filho do homem que salvou ele. Olha que ingratidão, e olha o que o ser humano é capaz de fazer. Levou ele para dentro do templo e matou ele apedrejado. Resultado que nós colhemos, o que plantamos, o resultado do nosso tempo. O que aconteceu? Houve uma invasão síria, ele foi ferido, estava na cama, e os próprios oficiais da guarda dele matou ele na cama para vingar a morte do rei, do profeta Zacarias. E aí vem o segredo do equilíbrio, que não é nem sempre começar bem, né? Ele começou bem, mas não conseguiu permanecer bem, Joás, né? Muita gente começa com fé, foco, mas ao longo do tempo sai dos eixos. Isso acontece muito às vezes com os nossos filhos na igreja. Nós conseguimos segurar eles na geração da fonte, no máximo do dogmas. Quando chega nesse período de adolescente, como é difícil que eles permaneçam. Nós sofremos isso, nós sabemos dessa dificuldade, porque às vezes você ensina, mas permanecer nos eixos não é fácil. E aí Joás nos mostra exatamente isso. Lá em 2 Crônica 24:2, que eu não vou ficar lendo os textos, fez só alguns trechinhos. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Porque eu resumi a história primeiro. Então Joás começou bem. Ele tinha boa influência, boa em direção espiritual, conselhos sábios. Ele, enquanto ele ouviu o sacerdote Joiada, fez o que era reto, restaurou o templo, governou com equilíbrio, tomou decisões corretas. Mas depois da morte de Joiada, o que aconteceu? Aí lá em 2 Crônica 24:17 fala: e o rei ouviu os príncipes daquele local. Ele mudou as influências, abandonou princípios, perdeu o equilíbrio espiritual e terminou mal. O que mudou nisso? Minha pergunta. O que mudou nesse processo de Joás? Que estava tudo certinho, tudo na linha certinha. Não foi a posição? Foi a posição de rei? Ou foi a escolha dele?
Aqui vemos o equilíbrio em 3 áreas. Olha, Joás, ele tinha equilíbrio espiritual, priorizou o templo e a adoração. Ele tinha equilíbrio emocional, submetia a orientação do Joás, que era um servo de Deus. Ele tinha decisões, escolhas certas, porque ele ouvia um homem sábio. O equilíbrio também é saber com quem nos aconselhamos, isso, com quem nos andamos, o que nós vemos nas redes sociais, quem nós seguimos. Sabia o que é os seguidores? Quantas pessoas nós seguimos que não tem princípio, que não tem vida com Deus, a vida lá um desastre, nós estamos seguindo, todo dia perdendo nosso tempo, 2 horas, seguindo coisas que não convém, que contaminam a nossa mente, porque hoje os nossos seguidores, nossos conselheiros, não é mais um sacerdote. Hoje os nossos conselheiros no YouTube, no TikTok, aqui nós seguimos no Instagram. Hoje mudou, só repaginou o que era antes, e nós nem percebemos, porque o diabo, ele age de formas imperceptíveis para não deixar rastro. Aí ele vem, aqui um ponto decisivo: Joás estava equilibrado na sua fé, mas dependia de outra pessoa. Ele não havia amadurecido o suficiente para andar sozinho. Por isso que nós temos que nos conhecer, nós temos que renovar, porque senão nós vamos ficar sempre na dependência. Estou ruim demais, ora para mim. Melhorei, daqui da semana, ora para mim, piorei de novo. Não é que não podemos orar, mas você tem que começar a amadurecer. E como eu amadureço? Conhecendo a palavra de Deus. Eu amadureço ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela penetra e traz transformação. A mudança, quando o equilíbrio começa a se perder, da morte de Joabe, né? Então o que aconteceu com ele? O que mudou? Não foi o trono, não foi o cargo, foi a escolha. O equilíbrio é mantido pelas escolhas diárias. Não escolha semanais, não escolha mensal, diariamente eu tenho escolha todos os dias. O desequilíbrio emocional e espiritual, tudo eu falando dentro do contexto de Joás. Quando o profeta Zacarias confronta Joás, o que ele faz? Ele fala, Joás manda apedrejá-lo, lá em 2 Crônica 24, 21. O mesmo rei que restaurou o templo, agora persegue o profeta. O filho do profeta que salvou, o filho, no lugar de tio, ele não suportou a correção, porque é difícil tratar com equilíbrio, porque nós temos dificuldades de tratar com correção, nós temos dificuldades de ouvir a verdade, e nós, para poder não magoar ninguém, nós temos dificuldade de falar a verdade. Eu estou numa fase que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu falo o que eu penso. E não é legal, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir porque é difícil, porque a verdade traz confronto. Ou você muda ou você piora. Então ele não queria correção. Como é legal você ter amigo de todo jeito. Eu vou falar com esse amigo, porque esse amigo que pensa igual eu, ele vai me apoiar. Não é tão bom quando você conta uma história, você está lá com o Espírito Santo falando, está errado, está errado, está errado, está errado, e aí você conta para a pessoa, fala, você agiu certinho, ela merecia era mais, você fez pouco, nossa, você sente um alívio, ai, graças a Deus, tem uma amiga boa demais, não é assim que a gente quer? Agora quando ele fala, você não agiu certo, você vai lá, pede perdão, mas também você não sabe de nada, você não conheceu a situação, você não sabe como é que ela é. Não é assim que nós somos? Nós temos dificuldade de aceitar a correção. E ele perdeu a sensibilidade, porque senão não teria feito isso com o filho do Salvador dele. Se deixou dominar pelo orgulho. E o orgulho não combina com humildade. E para você curar traumas, você precisa ser humilde. Está vendo que não combina? Que no decorrer da palavra prática a gente entendeu tudo isso. Então, quando perdemos equilíbrio, rejeitamos conselhos, nos ofendemos facilmente. Aquilo que não agrada, eu não quero ouvir isso. Eu vim aqui para não ouvir, gente.
chego aqui na igreja para me sair com o meu coração transformado. Vem essa mulher aqui e fala esse monte de coisa, bagunça a minha cabeça. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas Deus confronta a gente mesmo na palavra todos os dias. Tomamos decisões impossíveis, que é o que eu falei, que é o meu gatilho. Num confronto direto, eu tenho decisões impossíveis, então eu evito para não dar mau testemunho. E depois eu fico tão chateada, porque agora tem assim, como eu tenho vigiado mais, cada vez mais tem se distanciado os gatilhos. Mas se eu abrir brecha, eu sou envergonhada. E é assim que a gente tem que entender nas áreas da nossa vida também. E o resultado das escolhas, Joás termina a sua vida derrotado, ferido, traído, assassinado pelos próprios servos. Olha que situação, olha o resultado das escolhas de Joás. Ele começou com honra, terminou com desonra. Tudo porque perdeu o equilíbrio. E essa aplicação também é para nós. Mas precisamos cuidar dessas áreas. Como afetou Joás? Nós podemos ver quem são as nossas influências, quem são os nossos influenciadores. Ou é legal demais os influenciadores, porque eles influenciam mesmo. Eles influenciam no que eu compro, no que eu bebo, na maquiagem, eles influenciam nas minhas escolhas, aonde eu viajo. Eles influenciam sem a gente perceber. Então eu tenho que perceber quem são meus influenciadores. Quais a influência da família? Amigos? Famílias? Às vezes mesmo na família a gente não tem condição de ser influenciado. Nós temos que olhar pessoas íntegras, perfeita não. Pessoas que tentam manter-se em equilíbrio. Isso que eu vou usar a palavra, porque todos nós temos dificuldade. E temos que ter maturidade. Sua fé depende de alguém que está firmada em Deus. A sua fé, você tem que caminhar com quem anda com Deus. Como que você vê isso? Olha pelo resultado da vida dela. Olha pelo resultado. Olha para ela, falar que realmente se ela, às vezes é na casa dela igual ela aqui na igreja. Conclusão. E eu quero enfatizar que aonde eu gasto o meu tempo é aonde define meus resultados. Conclusão. Joás nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer firme. Equilíbrio não é emoção do começo, é constância no meio do caminho. Amém? Vamos nos levantar. Desculpa que eu acho que eu passei um pouquinho, vou jogar a culpa no Wallace, que é o flashback, melhores momentos dele. Mas que a palavra possa ter falado com vocês. Desculpa que passou uns minutinhos. Eu vi que ia ficar grande, mas eu não podia, ela tinha que ter começo, meio e fim. E espero que Deus tenha falado com vocês de forma tremenda. Amém?